Bem-vindo, bem-vinda. Vamos aqui para a quinta parte da palestra sobre tris. Eu sou Marco Aurélio de Carvalho. Por que usar a tris? Tá, então, por que e em que aspectos, em que situações usar a tris? Então, nos estudos de patentes, que acabaram resultando no desenvolvimento da tris, existem milhões de patentes, né? Milhões e milhões de patentes no banco lá de patentes. Então, seria impossível o Altshuler, e os colaboradores estudarem todas as patentes. E também não seria interessante, tá? Por quê? Porque eles começaram estudando uma, duas, três, 10, centenas de patentes, começaram a perceber, na verdade, lá pela 20ª você já percebe isso, que existe uma variedade de qualidade dentro das patentes muito grande. Então existem soluções triviais. Tá? Então eles. E boa parte das patentes está ali no trivial ou na melhoria, nível 1 e 2. Então eles criaram um sistema de níveis. Ele é um pouquinho subjetivo, essa classificação, mas permitiu, ao invés de ter que estudar milhões de patentes lá, resumir a menos patentes para estudar. Aquelas que realmente tinha sido aplicada realmente uma estratégia inventiva. Então, se você tirar aqui a 1 e 2, veja que já foi para 77% das patentes já caiu fora aqui. Que seria o nível trivial, nível de melhoria. São aquelas patentes assim que uma pessoa pouco experiente numa área acharia aquela solução. Até questionável se teve ato inventivo, que é um dos critérios para a concessão da patente. E no segundo teve um ato inventivo, mas ele é no nível de conhecimento assim de uma indústria. Então vamos dizer, o sujeito que conhece pneumática, ele resolveu um problema de pneumática. Ficou no mesmo domínio de conhecimento dele. Tá? Então são níveis aí que exigem, se fosse tentativa e erro, brainstorming, exigiriam de 1 a 100 tentativas para chegar naquela solução. Então são patentes assim de nível 1 e 2, nível mais baixo. Isso aqui não entrou na criação da atriz. Eles focaram nas patentes que estavam aqui, no nível 3, 4 e 5. Então, é a novidade dentro do paradigma atual, a novidade dentro do novo paradigma e a descoberta científica. Então, a descoberta científica não tem muito o que falar. Uma patente que realmente, por exemplo, a patente a primeira implementação de um equipamento que usou laser. A partir da descoberta do laser, alguém patenteou algo que usa aquilo. Essa caracteriza a patente de descoberta científica. A primeira patente que teve o uso de radiologia, de raio-x lá para visualizar alguma coisa, nível de descoberta científica. Daí tem as nível 4, novidade dentro do novo paradigma, cerca de 4%, pouco menos de 4%. Então um exemplo aqui, um sistema evaporativo para refrigerar motores, usando mancais de aço sinterizado. Então esse mancal ele é poroso, ele é impregnado com uma substância que ao ligar o motor, ela evapora e refrigera o motor. Então quem inventou isso estava no nível 4 aqui. O nível 3 é aquele nível que, diferente do 1 e 2, já tem uma resolução de contradição, já tem uma resolução de um problema importante. Então quem criou o método para remover vísceras de peixes, ele entrou no nível 3 aqui. Então um método novo, porque propôs congelar as vísceras com um objeto a menos 5 graus, o qual ainda ajudará a preservar o peixe. Então, usado em pesqueiros, lá em alto mar, pescou o peixe
e coloca lá, abre a barriga do peixe, coloca esse elemento a -5, ele ajuda a preservar o peixe, e depois, na hora que o pessoal já pescou, né, depois eles começam a processar o peixe, a limpar, etc. Já ficou algum tempo esse elemento lá dentro da barriga do peixe a -5, congelou a víscera, então a pessoa facilmente arranca aquilo com a mão, já está tudo endurecido, meio colado uma víscera a outra, né? Então ele tira facilmente, joga fora, ou separa, né? Não se joga fora, usa isso para fazer ração, finalidades menos nobres do que comer a própria carne do peixe. Mas foi isso uma novidade nível 3. E a tris, ela serve, assim como ela foi derivada das patentes nível 3, 4 e 5, ela deve ser usada para patentes de nível mais alto, né? Então, para resolver problemas de nível mais alto. Então, problemas triviais não necessita, né? É como se fosse você usar um canhão para matar uma mosca, né? Mais ou menos a mesma ideia. Então, você vai usar nos problemas um pouco mais complicados. O desenvolvimento da atriz. Então, a gente já falou um pouquinho da história, né? Começou lá em 46, né? E a compilação da parte mais conhecida da atriz, que são os princípios inventivos, é a matriz de contradições, aconteceu de 56 a 71. Depois teve a criação depois dos princípios inventivos, veio lá a análise Sucampo e os padrões inventivos, né? As leis da evolução, elas foram praticamente toda a história da atriz, né? 56 e 85. E a criação do algoritmo para resolver problemas inventivos, o ARIS, de 59 a 85. Nós temos, além da atriz clássica, né, do próprio Altshuler, que ela terminou, o desenvolvimento dela terminou em 85, né, e ele depois, poucos anos depois, ele faleceu em 88. Depois teve lógico, cada um teve várias pessoas que ajudaram a desenvolver a atriz, né, clássica, e acabaram fazendo adaptações, suas próprias versões e tal. E depois mesmo pessoas que não estudaram, não estavam no desenvolvimento da atriz clássica, acabaram também aprendendo, estudando e criando suas versões. Então tem N versões hoje em dia e adaptações da atriz clássica. Na antiga União Soviética, isso começou a acontecer nos anos 60 e no resto do mundo a partir dos anos 80. Então, tem muita versão, né? Até existe a Matriz, né, que é a Associação Internacional de TRIs, que ela busca, assim como tem lá no gerenciamento de projetos, tem o PMI, né, e tem o guia, né, o guia para o corpo de conhecimento do gerenciamento de projetos. Na TRIs tem também a matriz criou um corpo de conhecimento da TRIs, tá? Para tentar combater um pouco isso, o surgimento de versões variadas e que às vezes elas já se desprendem totalmente do tradicional aí, né? Então, mas enfim, tem várias versões aí atualmente. Para que serve a TRIs, tá? Então aqui a gente vai citar um pouco e já vou começar a dar alguns exemplos, né? Então, primeira coisa, né? Porque ela é teoria para resolução de problemas inventivos, né? A gente falou desde o início. Então, lógico, ela serve para resolver problemas. Analisar, formular e resolver problemas. Que problemas? Tecnológicos. Né? Ela surgiu mais para problemas tecnológicos, mas ela já tem sido muito aplicada e inclusive adaptada para problemas em geral, não só tecnológicos, problemas administrativos também, problemas de
sociológicos, problemas, né, campanha eleitoral, campanha de marketing, já teve N aplicações aí, pedagogia, tem uso nas artes. Outra coisa é identificação de oportunidades e prever o desenvolvimento da tecnologia com as leis e tendências da evolução, superar barreiras patentárias e também avaliar soluções. E a gente vai falar de exemplos que deixam um pouquinho mais claro cada uma dessas aplicações. Então, o primeiro ali, que é analisar a situação, diagnosticar um problema, isso aqui é de um artigo que está para sair ainda esse ano, reduzindo os efeitos da acumulação de gelo em evaporadores usando atriz. Então, um artigo do Cassiano de Paiva comigo, tá? Então, nós analisamos aqui um evaporador usado em câmeras frigoríficas, tem ventilação forçada e lá dentro um evaporador, né, uma serpentina lá dentro, né? E o que acontece? Dentro da câmara frigorífica tem alimentos e muitas vezes vai entrando umidade. Conforme se abre e fecha essa câmara, entra a umidade externa ou a umidade dos próprios alimentos, ela acaba se acumulando porque é a região mais fria ali da câmara, a umidade que está no ar, né, que vem dos alimentos e vem de fora, ela vai lá para o evaporador e acaba acumulando, né, em volta das serpentinas e tal, das tubulações, das aletas, e chega a bloquear o evaporador. Então esse é o problema. Aí a gente analisou, né, usou o processo da atriz lá de diagnóstico tal para identificar a função, estrutura, operação do sistema, ambiente. Então ela tem uma série de ferramentas, checklists e tal, e técnicas para você analisar e entender exatamente isso aqui. O que eu descrevi é o problema de uma forma geral. E você vai, quando começa em cada item desse aqui, nos subitens que existem, você vai nos detalhes para entender exatamente a situação do problema, diagramar o problema, tá? E daí chegar lá no chamada zona operacional, onde realmente dá o zoom, onde realmente acontece o problema. Então aqui está o fluido passando por dentro dos tubos lá na serpentina, tem as aletas, né, para troca térmica entre o fluido gelado e o ar, né, e daí vem o ar com umidade e a umidade vai se condensando aqui, se depositando em volta das aletas e do tubo. Daí acaba até finalmente entupindo tudo isso aqui, prejudicando a própria troca térmica. Então isso aqui, depois a gente, no artigo lá, analisa e busca soluções, problema, aplica heurísticas, né? Mas aqui eu coloquei só para ilustrar essa questão do diagnóstico do problema. Então isso é uma coisa que tem ferramentas na atriz para você entender bem o problema. Inclusive, você estuda o histórico do problema, soluções já existentes, patentes, etc., onde já se tentou resolver esse problema ou problema similar. Então, tem todo um processo que você faz para análise do problema. Outro exemplo, esse aqui é um problema técnico, né? E aqui já não estou focando tanto aqui na parte de análise. Também foi feita a análise desse problema, tal, mas estou mais ilustrando a solução do problema. Isso aqui é um problema na área automotiva, né? Então tinha um sistemista, né, que é um fornecedor da montadora, que ele fabricava os bancos. E nos bancos nós sabemos que tem entre o banco e o encosto de cabeça, tem essas hastes aqui que elas conectam as duas peças, né, as duas partes, e elas permitem você regular a altura, tal. Essas hastes aqui. E essas hastes elas são cortadas num certo tamanho a partir de aço fornecido em bobinas. Então tem um processo para
desenrolar a bobina e cortar. E daí depois desse processo do desenrolar e cortar, ela tem que estar reta, né? Dentro de uma certa tolerância, mas tem que estar com uma certa retilínea aqui. Não pode estar abaulado. E o processo, no processo original, havia uma inspeção, né? Após essa operação aqui de desenrolar e cortar, e o pessoal inspecionava, né? E se tivesse fora lá da tolerância, media, né? Haste por haste. Se estivesse fora, jogava fora ou para retrabalho, ou mandava para retrabalho, e o que estava bom passava adiante no processo. Daí teve um processo lá de Seis Sigma, né? Então isso aqui é uma das primeiras coisas que o pessoal do Seis Sigma vai em cima. Operações trabalhosas, demoradas e caras de inspeção. Né? Então isso aqui o pessoal quer eliminar. Daí o que eles propuseram? Vamos fazer um calibrador passa não passa. Então fizeram um calibrador aqui já de forma a atender a tolerância que é permitida, e daí o operador, ao invés de inspecionar uma por uma, simplesmente soltava essa haste aqui dentro, e a haste que passasse seguia no processo. E a haste que ficasse, que estava abaulada, ela travava aqui, né, ficava presa aqui dentro, e não ia para frente. Daí o próprio operador tirava, né, e jogava fora ou mandava para retrabalho. Então, já daqui para cá já teve uma melhoria muito grande, tá? Então, é satisfatório lá. Mas ainda dava para melhorar mais, né? Então, isso aqui ainda tinha que colocar uma por uma e manualmente tirar o que não tivesse. Dá para automatizar mais? Dá. Tá aí nós aplicamos TRIZ. Então, usar recursos. Recursos, no caso aqui, gravidade, utilizar a própria geometria e tal. Então o que acontece? Foi proposto um plano inclinado com uma fenda no meio, né? E daí todas as hastes eram colocadas ali, né? Saía do processo anterior de corte e tal, era colocado aqui. E a haste que tivesse com a retilínea e cilindricidade adequada, ela rola, né? E tem energia suficiente para saltar o espaço. E continua e ok, segue o processo. E aquelas que não tinham, que estavam abauladas, né, elas tinham mais dificuldade em girar e tal, e caíam no lixo, e iam daí para refúgio ou retrabalho. Então com isso você ganhou ainda mais tempo aí de processamento trocando a inspeção que tinha por calibrador e finalmente essa com plano inclinado. Então aqui teve todo o processo de análise de problema e tal, daí uso de recursos tal, para chegar nessa solução aqui. Com isso nós terminamos a quinta parte. Agradeço o interesse e a audiência até aqui e vejo vocês na sexta e última parte.